Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Que a bondade de Deus continue sobre nós. Que o Espírito Santo continue conduzindo sua obra. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Agradecer ao pastor João, à pastora Rose, pelo carinho com que sempre me recebem. Que Deus em Cristo preserve a nossa aliança em Cristo. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Quero dar parabéns aos casais. Deus continue preservando a vida de vocês. Pela razão da oração é que a minha esposa e os meus filhos não estão comigo aqui. A Giovana está em observação, está com febre, está sob medicação. Então, por isso, a minha esposa e os meus filhos não estão aqui. Mas como, graças a Deus, está tudo sob controle, assim cremos, ela concordou que eu aqui estivesse com vocês. Caso não concordasse, eu teria desmarcado. Mas muito obrigado em nome de Jesus a todos. O texto é Gênesis capítulo 1. Eu serei muito cirúrgico na reflexão, dado que nós temos hoje um culto de caráter extraordinário. Então, para não comprometer o horário de vocês, eu quero ser o mais breve possível. Dizer ao pastor Sanderson que o temor a Deus é imprescindível, mas quando o Senhor nos manda falar alguma coisa, Ele garante, não é verdade? A bem da verdade é que há pouco mais de 2 anos atrás, me chamaram para uma reunião e o responsável por ela foi o meu pastor presidente. Eu sirvo a Deus hoje na vice-presidência de uma igreja, de um campo. E há 2 anos atrás ele me fez o convite para assumir a presidência da igreja, assumir a presidência de tudo. E eu disse para ele que não, que eu jamais assumiria a presidência da igreja. Tem mais ou menos 1 mês, minha mulher acordou, sentou na mesa comigo e disse: eu sei que você não quer isso, mas eu vou te dizer o que eu sonhei. Eu sonhei que você estava em uma segunda reunião, os papéis eram colocados em cima da mesa e o pastor presidente dizia: chegou a hora, não tem mais o que fazer, você precisa assumir a presidência de tudo. E ela disse: no sonho você entendia que era a hora, que era o momento, e você dizia: seja feita a vontade de Deus. Então, a verdade é que eu nunca quis ser pastor. A pastora Rose está aqui e disse assim: ninguém quer, né? Porque igreja não é empresa, né? Igreja não é empresa. A gente que tem o coração no reino de Deus, a gente só quer servir, só servir. E eu não sei, parece que quanto mais você corre, mais Deus corre atrás de você. Quando você corre atrás de alguma coisa, Deus dá as costas para você. E aí Deus me fez entender: eu quero quem não quer, porque quando eu começar a usar, saberá me devolver a glória. Por isso que Deus corre atrás de quem não quer, né? Agora, quem quer e fica correndo atrás, Deus não dá e nem chama. Por quê? Porque Deus sabe que quem corre atrás quer o brilho, quer a glória.
quer o prestígio, né? Quer o status. E aí Deus foi me fazendo ficar quieto. E aí eu disse, então tá bom. Seja feita a sua vontade, Senhor. A gente está aqui não para contender com o Criador, não é verdade? E aí vem Deus falar sobre isso hoje de novo. Então que o Senhor continue nos dando graça e força. Estou contando isso apenas para que pastor Sanderson saiba que o Senhor está cada vez mais na sua vida. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Glória a Deus. Gênesis 1, 27 e 28 é um texto muito conhecido, mas eu vou pedir que vocês fiquem com a Bíblia no colo, aberta. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Encham a terra e sujeitem-na. Encham a terra e sujeitem-na. Pode tomar o assento, por favor. Eu vou pedir que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a leitura de outro texto bem próximo. Agora, é importante a gente entender como o culto de hoje tem um caráter extraordinário, especial, voltado para a família, voltado para os casais. Deixa eu explicar algumas coisas para os irmãos aqui. Eu estava hoje, depois de fazer algumas tarefas, estava com a minha esposa e ela disse para mim a seguinte frase: às vezes eu fico me perguntando como é que a gente consegue estar há tantos anos juntos. Eu estou com a minha esposa desde que eu tinha 16 anos de idade. Eu estou com 36, vou fazer 37. E nós vamos aí, estamos caminhando aí para 20 anos de casados. Então, eu parei e eu disse para ela, é porque bem cedo nós entendemos o que é casamento. Quando nós casamos sabendo o que era que nós estávamos fazendo. Mesmo sendo novos em idade, nós tínhamos consciência do que nós queríamos para a nossa vida e do que de fato representava o casamento para nós. Eu disse para ela, infelizmente, a probabilidade de um casamento não dar certo, quando não se sabe o que é um casamento, é grande demais. Tem gente que acha que, crente, que o casamento é para proporcionar o coabitar. Tem crente que acha que o casamento é a porta permissiva para o sexo. Vou casar, porque então vou poder fazer sexo de forma legalizada diante de Deus. E aí depois que casa, descobre que o que menos vai fazer é o que queria. Aí se não tiver preparado, psicologicamente, aí vai ficar perturbado da cabeça. Por quê? Porque não se preparou. Não entendeu o que é um casamento. Acha que vai casar e vai namorar 24 horas por dia. Acha que vai estar pronto e toda hora vai ter mistério no arraial. Vai ter mistério, sim. Vai ter dia que você não vai
vê a mulher, nem vê o marido. De tanto que o casamento representa trabalho, dificuldade. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dar um conselho dizendo que, se possível, ficasse como ele. E aí ele está falando de não contrair matrimônio. Aí ele diz: mas aqueles que querem casar, se preparem, sofrerão tribulação na carne. O que Paulo está deixando claro é que casamento não é um mar de rosas, não são flores. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então a minha tarefa hoje aqui é mostrar para vocês o que é casamento na ótica de Deus, na ótica bíblica, para que a gente entenda de fato como Deus quer que sejamos. Eu tenho dito às minhas ovelhas, e trabalhando com os casais que pastoreio, que nós teremos um casamento abençoado quando nos esforçarmos para sermos maridos e esposas bíblicos. Se eu for um marido bíblico, eu serei o que ela precisa. Se ela for uma esposa bíblica, ela será o que eu preciso. Por quê? Porque Deus instituiu o casamento. E quando Ele instituiu o casamento, Ele automaticamente estabeleceu o modelo da instituição, como ela deve ser, e quais as responsabilidades dos envolvidos nesse projeto chamado casamento e família. Então vamos entender o versículo que eu li. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-a. O que Deus está dizendo é que após o casamento, e Deus os abençoou, estão casados. Após o casamento, nós temos aqui duas tarefas para os envolvidos no casamento. Não, Deus não está mandando fazer sexo, porque a vida inteira você talvez tenha entendido: sejam fecundos e multipliquem-se. Talvez você pega essa frase e traduza por tenham filhos, só que a sua tradução está errada. Deus não está dizendo só tenham filhos. Sabe por quê? Porque no bojo de multipliquem-se está a família. Deus não está dizendo agora está liberado, pode fazer sexo e procriar e encher a casa de criança. Se Deus está falando só de sexo e de fazer filho, então pode fazer filho e não ter compromisso nenhum com eles. É só fazer filho? Não. Deus está falando de quê? Quando Ele disse: vocês estão abençoados, sejam fecundos, multipliquem-se. Ele está dizendo o quê? Ampliem. Ampliem a família. Com isso, Deus está dando o quê para Adão e para Eva? Está dando um projeto. Quando Ele diz multipliquem, Ele está falando de quê? De um projeto chamado família. E nesse multipliquem-se está o quê? Está envolvido, guarda isso, sociedade, companheirismo, para cuidar da multiplicação dos filhos que virão. Então, guarda. Durante muito tempo eu aconselhei casais jovens, porque depois do primeiro filho entraram em crise, porque alguns homens achavam que o filho era só da mulher. Então ela tinha que dar mamar, ela tinha que trocar fralda, ela tinha que dar banho, ela tinha que pentear, e ele, por trabalhar e botar comida em casa, então ele achava que não devia fazer mais nada na vida, porque afinal de contas ele
saía para trabalhar e botava comida em casa, e então ele tinha direito de chegar em casa e a mulher está com o cabelo lá em cima, nem ter tomado banho. E como ele trabalhou o dia todo, ele podia chegar em casa, botar o pé no sofá, ligar a televisão e ver o filme dele, o futebol dele, fazer as coisas dele, enquanto a mulher está correndo para fazer o feijão, fazer o arroz, e a criança não para, e ela pega a criança e mistura a comida com o banho da criança, e ela vai para lá porque a criança caiu, bateu a cabeça, e ele não se move. Porque afinal de contas ele trabalha, paga as contas, vai para a rua, trabalha, e ele acha que o filho é dela. Um homem bíblico entende que ele é parceiro, que ele também troca a fralda, que ele também pega a criança e bota no colo para a mulher conseguir jantar em paz. Ah, mas não fica comigo, só fica contigo. Aí ele usa a cabeça, pega a criança e vai brincar, distrair, leva na rua. Outro dia quase que eu me meti numa coisa que eu não tinha que me meter, mas eu saí de perto. Estou no McDonald's com a minha esposa, meu filho, minha filha no colo, para ela comer. Ela, não filho, come, eu seguro. Falei, não, coma primeiro, me dê, depois de você eu como. E uma mulher na frente, lutando para comer. E o homem dela aqui. E a mulher fazendo malabarismo para tentar colocar o McDonald's dela na boca, o lanche dela na boca. E ela dava uma mordida, segurava a criança e depois pegava o negócio e corria atrás da criança. E eu olhando aquilo me dando uma agonia. E eu, irmão, pô, quase deu vontade. Irmão, para de mexer no celular aí, ajuda a mulher aí, varão. A mulher quer comer. Então, deixa eu encurtar a história. Eu disse para minha esposa hoje à tarde, a gente dá certo porque a gente entendeu o que é casamento. Então, quando ele diz, sejam fecundos, multipliquem, ele não está dizendo só, façam filhos. Ele está dizendo, olha para cá, sejam cúmplices para um projeto chamado família. Participem do projeto chamado família. Perceba que Deus está tão envolvido em falar de trabalho para os dois, porque família é trabalho para os dois, e não trabalho para o homem, ou trabalho só para a mulher, é trabalho para os dois, que ele junta no mesmo versículo a dinâmica do trabalho social. O que é isso? Ele diz o que? Sejam fecundos, multipliquem-se, filhos, família. Aí ele diz, encham a terra e sujeitem-na. O que é sujeitar a terra? É o trabalho social. Ele está dizendo, vocês vão fazer filho, vocês vão procriar, os filhos dos filhos de vocês também vão procriar, vai encher a terra, vocês criam os de vocês, os filhos de vocês criarão os filhos deles, os filhos dos filhos criarão os filhos dele, a terra vai estar cheia. Depois que tiver tudo cheio, é hora de sujeitar a terra, colocar ordem nela, administrar a sociedade, todo mundo fazer a sua parte para viver em harmonia. Perceba que a terra cheia, a sociedade estabelecida precisa ser sujeitada, ou seja, eu encho a terra, a sociedade se estabelece e eu trabalho para essa sociedade se estabelecer e andar em harmonia. É nesse sentido que ele está dizendo, sejam fecundos e multipliquem-se. Não é só façam filhos, entrem num projeto de construir uma família, de administrar essa família, de cuidar juntos dos filhos, de dar banho neles, educá-los. Deu para você entender isso aqui? Então multipliquem-se não é só bote filho no mundo. Multiplique-se guarda esse princípio, entender que o casal se juntou para constituir um projeto chamado família. E aí quando a gente entende isso, a gente entende que as partes têm cada uma a sua obrigação. Só que guarda isso, mesmo entendendo que as partes possuem suas obrigações,
Nós entendemos que em uma sociedade deve existir cumplicidade, companheirismo, empatia. Não é porque eu entendo minhas obrigações e ela entende as obrigações dela, biblicamente falando, que nós não vamos ter empatia, amor. Não, já fiz a minha parte, ela se vire. Não, já fiz a minha parte, agora ele que se vire. Embora as atividades de um lar, da criação dos filhos, embora a administração da família deva ser realizada em conjunto, guardem isso, entendendo qual é a parte do homem, qual é a parte da mulher, entendam que eles foram chamados para trabalhar em unidade, parceria. Quando o casal não entende que o casamento e a família é uma parceria, as coisas começam a desandar. Não, a casa não é dela, a casa é dos dois. Não, o filho não é dele, o filho é dos dois. A conta é sua, não, a conta é dos dois. Ah, o dinheiro é meu, não, o dinheiro é dos dois. Minha mulher dizia: seu carro, seu carro, seu carro, seu carro. Eu sempre corrigia, dizia: o nosso carro. Até ela aprender a falar. O nosso carro, amor. A nossa casa, amor. Isso aqui, nós. Se você quer falar meu casado, você não tinha que ter casado. Vocês entenderam? Digam amém. Amém. Vamos pular, porque eu quero ser o mais breve possível. Repita: o casal. Diga: o casal foi abençoado por Deus no casamento para trabalhar juntos. Diga: na criação dos filhos, na edificação da família e também no trabalho com a terra. Por isso ele diz: sujeitai-a. Na multiplicação dos filhos tem trabalho em casa, mas ao mesmo tempo na multiplicação dos filhos tem trabalho na sociedade. Por quê? Porque a terra se enchendo, eles deveriam também estabelecer administração sobre a civilização vigente. Então o contexto ali, quando ele fala de multiplicação, não é simplesmente botem filhos no mundo, criem um projeto onde vocês são os cabeças para juntos administrar. Deu para entender isso? Diga amém. Amém. Então quando você casar, vai ter noite que você vai ter que ceder, vai ter que acordar de madrugada, vai ter que pegar a criança e dizer: amor, dorme aí, deixa comigo. E aí o primeiro filho, pastor, quem não está preparado, pira. Porque é natural a criança tomar o tempo da mulher todo. Ela não tem nem tempo mais para pensar em meu benzinho, meu tchutchuco. Tem não. Agora, se o homem não tem cabeça para entender, agora ele é o quê? O amante? Não, agora ele é o parceiro. Enquanto a fralda vazou de um lado, ela está desesperada, querendo pegar o lenço, ele já chegou com o lenço e disse: está aqui, amor, calma. Agora, se o cara é egoísta, como eu já vi um monte, eu tive que entrar no circuito para pastorear, ele vai querer estar pronto toda hora, e a mulher tem que estar cheirosa, bonita, porque o filho não está grudado em cima do seu cangote. No dia que você começar a sentir o que é na pele, lavar, passar, cozinhar, aí quando você está passando e cozinhando, você volta, aí já tem que de novo limpar tudo, porque a criança já bagunçou. Aí ela: meu marido está chegando, tem que estar tudo bom, cheiroso, e às vezes está tudo cheiroso, menos ela. Ela esqueceu dela. Porque ela não é cheirosa? Não, porque não deu. Ou seja, o casamento é um projeto
que dá muito trabalho. E se não houver cumplicidade, parceria, é natural que a crise se instale. Vamos para o segundo ponto. Capítulo 2. Olha o que diz o capítulo de número 2, de forma tremenda. Só um adendo, tá? Tem gente que diz que Eva não foi a primeira mulher, que Adão teve uma antes. Não, eu estou falando de teólogo, tá? Eu estou falando de teólogo. Eu não estou falando de gente que vem para a escola dominical. Gente que vem para a escola dominical é revelado pelo Espírito Santo e crê na Bíblia do jeito que ela é. Agora, teólogo é desviado, a maioria é desviado. Maioria é desviado. Tá? A maioria é desviada. Então, e aí citaram aqui a tal da Lilith, também. Mas da onde é que eles tiram isso? Exatamente porque no capítulo 1 aparece o quê? Deus abençoa os dois e diz: multipliquem-se, sejam fecundos, encham a terra. Sim ou não? Sim ou não? Só que o detalhe é que no capítulo de número 2 aparece o que eles chamam de a segunda mulher de Adão. Por quê? Porque a primeira está lá no capítulo 1, e aí no capítulo 2 eles afirmam que já é outra, porque aqui o Senhor faz simplesmente uma recapitulação da criação. No capítulo 1, Deus mostra a criação em ordem cronológica. O que foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, no sétimo, ele descansa. Então a criação no capítulo 1 é uma narrativa geral. Deu para entender? Diga amém. Amém. No capítulo 2 é a recapitulação da criação, dando ênfase no homem e na mulher. Então não são duas mulheres, é a mesma. Só que agora Deus vai dar detalhes de como foi a criação. Porque perceba, no capítulo 1, Deus simplesmente abençoa os dois. Mas lá não diz que Deus faz Eva da costela. Lá não diz absolutamente nenhum detalhe desse. É só no capítulo de número 2 que Deus faz um sono pesado cair, que Deus abre o lado de Adão, tira a costela e depois faz Eva e depois fecha e Adão acorda e olha para o lado, a mulher está pronta ali, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso não tem no capítulo 1. Simplesmente o capítulo 1 é a criação em ordem cronológica. O capítulo 2 é recapitulação da criação, dando ênfase, detalhes de como o homem e a mulher foram criados. Você entendeu essa nota expositiva? Diga amém. Amém. Tendo lhe dado essa explicação, para você não ficar acreditando que Adão era polígamo, aleluia, pode ter duas, tem gente que diz Adão teve, né? Olha o capítulo de número 2, o que o texto diz, verso 20: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Diga Deus, diga Deus, não queria que o homem ficasse só. O texto diz isso, sim ou não? Sim ou não? Agora, Deus tem desejo que a mulher fique só? Então entenda que Deus não é machista, tá legal? Não, Deus não queria só que o homem não ficasse só. Então a mulher tem que estar sempre disponível para o homem. Pelo amor de Deus, isso não é interpretação que se faça. Então entenda que quando Deus vê que Adão está só e traz alguém para ele, Deus quer fazer o quê? Preencher uma lacuna emocional. Deus percebeu que Adão não seria completo enquanto não tivesse uma auxiliadora. Deus não trouxe Eva só para o trabalho do Éden. Tem gente que diz, Deus trouxe Eva só para trabalhar com Adão. Era o quê? Funcionária? Adão patrão no Éden e ela a funcionária dele? Não. Guarde, Deus trouxe Eva por causa do afeto, da lacuna emocional. E aí, segundo ponto, casamento não dá certo quando a ausência se instala. O que é isso? Olha para mim. O cara tá, mas não tá. Ela tá, mas não tá. Sabe o que é isso?
ausência. E aí pode se dar por inúmeras razões. Trabalho demais, dispersão emocional. O que é isso? Ele chega em casa só quer ver as coisas dele, ela chega em casa só quer ver as coisas dela. O cara está doido para balançar a rede, ela não sai do telefone. Amiga para lá, amiga para cá, amiga para lá, amiga para cá, amiga para cá, uma risada. E o cara esperando acabar, e não acaba a conversa, quase amiga, quase irmã. É zap para lá, é zap para cá. Amor, pera aí, estou ocupada. Amor, estou falando com a minha mãe. E aí é uma desgraça. Aí entra a mãe na conferência, aí entra a irmã lá do Nordeste, aí entra a amiga também. E quando o cara vai ver, o cara já está lá, ó. Porque amanhã, 5 da manhã, ele tem que levantar. Às 5 da manhã ele levanta, e como levanta? Ele levanta lembrando da conferência da noite anterior. Ele dormiu querendo a mulher dele, mas a mulher dele estava ocupada. E acontece também o contrário. Deu para entender? Amor, e ela bota uma roupa e passa na frente de amor, mas o amor mengou. E ela está passando. Oi, amor. E o cara está, sangue de Jesus tem poder. Olhando para o jogo do Flamengo, e ela está, sangue de Jesus tem poder mesmo. Que ela está passando e ele não enxerga. Que ela está dizendo, olha o golaço que te espera. Mas ele não enxerga, ele não vê. E aí ela está dando sinais, que afetivamente ela está querendo. E às vezes não é só questão de sexo, às vezes é, hoje minha mulher disse, vamos ver um filme? Eu ia sentar para escrever, porque eu estou numa batida escrevendo. Ela disse, qual filme que a gente vai ver? Eu falei, o filme que você quiser, meu amor. Tem gente que acha que tem que ir para o Multiplan. Eu não tenho dinheiro para ir para o cinema. Adão e Eva foi para o Multiplan? Era atrás da árvore mesmo ali, ó, no jardim do Éden. Ele olhava e disse assim, eu te encontro lá no B. E ela, pá, no outro dia eu te encontro ali, ó, lá no C, lá já tinha uns cantinhos marcados. Eu tive um pastor no seminário que ele disse, é pecado fazer se não for na cama. Aí eu tinha 17 anos, curioso, fazendo seminário, eu disse, pastor, Adão construiu cama no Éden? Deu para entender? Aí eu causei uma confusão na sala de aula. Então entenda, você precisa ser criativo, porque o que o casamento precisa, guarda isso, não é de dinheiro sobrando. O que o casamento precisa é de prioridade afetiva. A mulher precisa olhar e saber, meu marido está comigo. Ô glória, o marido precisa olhar e dizer, ô glória, a minha mulher está comigo. O que é isso? Não está presente só fisicamente, mas está presente emocionalmente, está presente afetivamente, envolvido ali com as partes. Quer ver? Deus me fez olhar para o texto de José na casa de Potifar de um jeito que eu nunca tinha olhado quando eu comecei a trabalhar com família. A da gabinete. O texto diz que José, em Gênesis 39, por 4 vezes o texto repete, e tudo que tinha deixou na mão de José. E tudo que tinha deixou na mão de José. E tudo que tinha deixou na mão de José. A ponto do texto dar um sinal para a gente de negligência familiar. O texto diz, e Potifar não sabia de nada que tinha na mão de José, a não ser o pão que ele botava na mesa. Para! Eu já vi pregador chamando a mulher de Potifar de endemoninhada, e dizendo que ela era tão endemoninhada, que era ela que entrava nos demônios e deixava os demônios endemoniados. Só que a pergunta que eu faço é, quem quer marido ausente aqui, levanta a mão. Quem quer esposa ausente, levanta a mão.
Não, né? Agora aprenda a olhar para o texto. Ela acordava de manhã, não via Potifar, via José. Ela ia dormir, não via Potifar, via José. Quando tinha problema dentro de casa para resolver, ela não via Potifar, ela via José. Porque afinal de contas, Potifar era oficial do rei. Potifar tinha muito trabalho para fazer. Potifar estava ocupado com o palácio de Faraó. Mas dentro de casa, a figura masculina que funcionava era José. Sabe o que acontece? Na ausência, a carência se instala. Não estou justificando a mulher agarrar na capa de José e querer transar à força com ele. Não. Mas eu estou lhe dizendo que quando o casamento entra em crise, não dá para dizer que só tem um lado culpado. Sabe por quê? Porque eu vou longe. Olhe para o texto de Gênesis 39. A Bíblia diz, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, e receba. Ela fala com ele constantemente, é isso que o texto diz. Ela vai insistindo, 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 e José resistindo. Agora, olha para mim. Você concorda que para a mulher tentar agarrar José, quando olhou que não tinha ninguém em casa, ela estava loucamente apaixonada por José? Você concorda? Você não concorda que ela estava loucamente apaixonada para ela dar o bote e tentar agarrar ele? É claro que ela estava. Agora a pergunta é, aonde estava Potifar que não percebeu que ela estava estranha? Deixa eu te perguntar, qual é o homem que não percebe quando perdeu a esposa emocionalmente? Olha para mim, qual é o homem que não percebe que o coração da esposa não é mais dele? Qual é a mulher que não percebe que o coração do marido não é mais seu? Só um homem ou uma mulher que não está mais conectado afetivamente ao seu cônjuge. Porque um homem e uma mulher que está conectado percebe quando está estranho. Percebe ou não percebe? Claro que percebe. Só que a mulher está insistindo, falando com José, e Potifar nunca percebeu. Ela tenta agarrar, José servia o pão. Ela está na mesa, Potifar está na mesa. Você acha que a mulher era tão discreta assim, de não dar a entender que ela estava apaixonada por José? Ou será que era Potifar que estava muito fora de casa? Muito ausente. E quando chegava, só chegava para comer e para dormir. Então entenda claramente, que quando Deus traz Eva e traz Adão, um para o outro, Deus está dizendo o quê? Vocês devem se priorizar. Olha o que Paulo vai deixar claro, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 7, ele diz, os solteiros cuidam das coisas do Senhor, e os casados, cuidam de quê? Das coisas do mundo, ou das coisas seculares, e como agradar a sua esposa. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo, quem está casado tem que priorizar o lar. Quem está casado tem que botar em primeiro lugar a mulher, e não a igreja. Quem está casado tem que botar em primeiro lugar o marido, e não a chamada. Oh glória, aleluia! Porque no Éden não tinha chamada, no Éden tinha Deus e mulher. No Éden não tinha igreja, no Éden tinha Deus e o marido. No Éden não tinha igreja, no Éden tinha Deus, marido, mulher e filhos. Tem gente que está sempre disponível para a igreja, mas a mulher já está um mês esperando o cara trocar a lâmpada do banheiro. Quer que ela suba na escada e troque a lâmpada? E ainda vai usar a lanterna no banheiro. Estou usando esse exemplo para dizer o quê? Será que de fato nós estamos presentes? Afetivamente, emocionalmente,
percebendo o que o marido quer, percebendo o que a esposa quer, percebendo o que um sente, percebendo o que o outro sente? Ou será que nós estamos mais preocupados com o nosso trabalho externo? Preocupado, quer ver? Vou te dar um exemplo. A gente casa para quê? A gente casa para ser feliz, a gente casa para fazer alguém feliz, a gente casa para constituir família. E aí quando casa, começam os projetos. A gente vai trocar de carro, depois a gente vai trocar de casa, depois a gente... Aí, quais são os projetos? Esse dinheiro não dá, então vamos procurar um outro trabalho. Aí ele dobra no trabalho, daqui a pouco ela procura um outro trabalho também. Aí ele tem 2 trabalhos, ela tem 2 trabalhos. Aí daqui a pouco começa, sabe o que? A crise. Por quê? Porque o dinheiro aumentou, mas eles estão ausentes um do outro. Não tem tempo nem para ir na esquina comer um hambúrguer junto, porque o trabalho está sugando tanto as forças, sugando tanto tempo, tirando as energias, que quando eles se encontram é só para tomar banho e dormir. E no outro dia começa toda a rotina de novo. Olha para cá, nada contra você fazer um projeto de crescimento para o casal e para a família. Só que entenda que não adianta você atolar o casamento e o casal com atividades extras a ponto do matrimônio começar a se dissolver. Por quê? Porque o casal não tem mais tempo junto. O único amor que não precisa de reciprocidade é o de Deus. Deus nos ama sem que a gente precise devolver. Agora, homem e mulher, o amor só cresce e solidifica-se quando existe troca, quando parte de lá para cá e daqui para lá. Quando a gente troca, esse amor, esse carinho, esse afeto, ele se expande, ele cresce, ele se estabelece. Agora, entenda isso, prioridade. Os casados cuidam das coisas de casa e como agradar a sua esposa ou o seu marido. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não adianta você valorizar tudo que está do lado de fora e deixar a sua casa percebendo a sua ausência, deixar o seu marido, a sua esposa, achando que ele está em segundo plano. Eu já ouvi esposa de pastor falar: é Deus no céu e a igreja na terra para esse homem. Ele não está nem aí para mim, está nem aí para os filhos. Porque infelizmente tem gente que coloca de fato o serviço religioso na frente da família e acha que está bem, e não está. Porque não é a igreja que me qualifica para a família, é a família que me qualifica para a igreja. É por isso que Paulo manda escolher o quê? Marido de uma só mulher, irrepreensível, que governe bem o seu lar e que crie os filhos debaixo de submissão na disciplina do Senhor. Por quê? Porque na ótica de Deus um bom pai será um bom cuidador de ovelha. Um bom marido será um bom cuidador de ovelha. Aleluia. Um bom administrador da família será um bom administrador da sua casa. A gente não pode inverter. Então a prioridade é o lar, a prioridade é o casamento, a prioridade é a família. Se nós não entendermos que quando Deus abençoou Adão e Eva para o casamento e mandou multiplicar, ele não estava falando só de filho, mas de responsabilidade dupla, para que na família os dois trabalhassem juntos. E quando ele traz Eva para Adão, ele quer que os dois vivam conectados afetivamente, para que não haja nenhuma lacuna emocional. Não se afaste do marido, não se afaste da esposa, não dê brecha para que uma das partes se sinta emocionalmente abandonada. Esteja sempre presente. Não adianta estar fisicamente, você tem que estar emocionalmente, você tem que estar presente, para que a sua esposa, o seu marido, saiba se conectar com você 24 horas. Fica de pé comigo, em nome de Jesus, e eu encerro com o terceiro motivo. Diga: uma só carne. Sabe o que é isso? Unicidade. Não são mais dois, agora é um. Com isso, se eu me torno um com ela, é apenas uma história de vida, é apenas um destino. Não tem mais aquela história de meu, minha, meu celular, minha privacidade. Privacidade quem tem é solteiro. Casado compartilha tudo, compartilha a vida. E dentro dessa unicidade, Deus diz que tem que ser uma só carne.
Mas essa unicidade tem que ser tão profunda, que tem que quebrar os laços com pai e mãe. Deixará pai e mãe. Deixará pai e mãe. Nessa unicidade, Deus está cobrando, sabe o que dos casais? Olha para mim, maturidade. Porque quando Ele diz, deixa pai e mãe, Ele diz, é hora de andar com as próprias pernas. Não tem mais esse negócio, brigou, vou dormir na minha mãe. Vou ligar para minha mãe. Vou falar com meu pai. Corta o cordão. Deus está dizendo, casamento é para quem está maduro e disposto a construir o próprio destino junto com a outra parte. Corta o laço, porque agora você cresceu. Deu para entender? Compreendeu? Defendam-se. Defendam-se. Porque quando nós nos tornamos um, não admitimos mais que ninguém atinja aquele que se tornou um comigo. É o que Paulo escreve em Efésios 5. O homem não maltrata o seu corpo. O homem alimenta o seu corpo. O homem veste o seu corpo. O homem cuida do seu corpo. Então ele está fazendo essa analogia para dizer o quê? Vocês não são um? Então cuidem uns dos outros. Vistam uns aos outros. Preservem-se uns aos outros. Eu sei dos defeitos da minha mulher e ela sabe dos meus, mas não admito que ninguém toque nela. Se alguém tem direito de falar dos defeitos dela, sou eu em particular. E se ela tem direito de falar dos meus defeitos, também em particular. Um dia alguém foi falar alguma coisa, eu falei, lave a sua boca para falar da minha mulher. Tinha razão? Tinha, mas não tinha direito. Deu para entender? Porque eu não posso permitir que ninguém afete quem eu amo. E tem gente que fica no meio do pai e da mãe. Dá razão ao pai, dá razão à mãe. Ah, mas é minha mãe. Então vá morar com a mamãe. Você casou uma só carne. E nessa uma só carne, unicidade, os dois se tornam um. Deus está dizendo, deixa pai, deixa mãe. Então Ele está dizendo, cresça, amadureça. Aprenda a viver agora com quem você escolheu para viver. E se você deixou pai e mãe, não fique mais assombrado com o pai e com a mãe. Porque tem mãe e pai que tem dificuldade de deixar. E vai atrapalhar o seu casamento. Eu tive que falar para minha mãe, estou casado. Minha mãe ligava toda noite. Já chegou em casa, falei, estou casado. Mamãe, te amo. Mas o meu endereço mudou. Eu passei 1 ano freando. Por quê? Porque é mãe. É ela que tem que ter maturidade, que o filho cresceu? Não! É o filho que tem que dizer, virei homem. Cuida da sua, eu cuido da minha. Mamãe, cresci. Fique tranquila. Michele já sabe que horas que eu vou chegar. Que horas você vai chegar? Mamãe, minha mulher já sabe a hora que eu vou chegar. Porque eu não vou chegar aí, eu vou chegar lá. E para lhe tranquilizar, quando eu estiver em casa, eu lhe mando, oi mãe, cheguei, durma. Para a senhora não ficar fazendo vigília, achando que eu fui desossado na rua. Até que ela entendeu, ela parou. Por quê? Uma só carne. Unicidade. Deixará pai e mãe. E tem marido e esposa que ainda, aí o que eu vou escolher? Minha mãe ou minha mulher? Quem? Meu pai ou meu marido?
Aqui eu vou dar razão. Você é um com seu pai? Você é um com a sua mãe? Não, né? Você é um com seu marido. Você é um com a sua esposa. Então está respondido do lado de quem você deve ficar. E coloque um basta em toda interferência externa e familiar no seu casamento, para que isso não gere atrito e desgraça. O que tem que ser acertado no seu casamento, acerta 2, dentro de casa, em segredo, porque isso vai agradar a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ensina a cada dia a sermos teus servos, e com isso priorizar a tua palavra. Nos ensina que tu nos abençoou como casais, não só para ter filhos, mas para cuidar, criar, administrar a família, o lar, a casa, num projeto de parceria, cumplicidade, sociedade. Nos ajuda a entender que a prioridade de um casado é o seu lar, a sua casa, a sua família, porque tu não quer que nenhum marido deixe só a esposa, ou a esposa deixe só o marido. Tu não aprova que nenhum de nós abandonemos afetivamente o lar e o casamento. Nós não queremos estar presente apenas fisicamente, queremos estar presente emocionalmente, afetivamente, psicologicamente, financeiramente. Queremos estar presente espiritualmente. Queremos estar presente no nosso casamento em todas as áreas. Nos ajuda a entender que o Senhor nos tornou uma só carne, e nós precisamos cortar todo e qualquer vínculo, ó Deus, com quem não faz parte dessa unicidade. O nosso casamento, ó Deus, sempre em primeiro lugar, para que a tua palavra, ó Deus, seja cumprida e para que o teu nome seja exaltado. Oramos assim, abençoando o nosso casamento, abençoando as nossas famílias, abençoando os nossos filhos, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus oramos, pedindo ao Senhor que tu nos ajude a crer nela e também praticá-la, para que haja no nosso matrimônio a liberação de tuas bênçãos. Oramos assim, no nome de Jesus, e todos concordam dizendo: glória a Deus. Deus te abençoe.